PV se organiza para as eleições municipais. A legenda, que está em cerca de 600 municípios, mais precisamente 592 municípios mineiros, fez nos últimos dias um encontro estadual em Belo Horizonte. Conversa comigo o presidente do PV estadual, Ronaldo Vasconcelos. Bem-vindo, Ronaldo. Muito obrigado a vocês, muito obrigado às pessoas da TV Assembleia e obrigado também aos ouvintes, né? Ronaldo, qual foi o foco desse encontro? Esse encontro foi um encontro mais administrativo, porque hoje a eleição, eu estou nisso, Vivi, há cerca de 30 anos, a eleição hoje é cada vez mais organizada. As pessoas se equivocam. A legislação eleitoral no Brasil, ela é mais exigente do que, por exemplo, você administrar uma empresa. Então você tem que ter advogado, você tem que ter contador, você tem que ter um sistema profissional de controle partidário. Então nós temos no PV o chamado Sistema de Gestão Partidária, SGP, e nesse encontro nós levamos para todas as cidades que aqui vieram, em Belo Horizonte, essas informações, para que a gente tenha, por exemplo, a informação de um filiado nosso na menor cidade de Minas, com todos os dados. Vamos chegar lá. Há um detalhe nesse nível, assim, controlar quem são os filiados, onde eles estão? Esse sistema SGP, Sistema de Gestão Partidária, já chegou no PV nacional. Tá? Agora nós estamos introduzindo ele no PV estadual, já estamos aplicando ele e queremos também que todas as 592 comissões provisórias, como você colocou, todos eles também adotem esse processo, para que a gente encontre os nossos companheiros e as nossas companheiras com facilidade, ou seja por telefone, ou seja por e-mail, qualquer coisa nesse sentido. Isso tem um objetivo, quer dizer que eu acho que é inclusive uma demanda que o sistema partidário brasileiro tem, de democratização, de participação. O fato da direção do partido conhecer os seus filiados e ter contato com eles nesse nível, pressupõe que pode haver uma democratização maior do partido? Uma democratização maior, uma organização maior. As pessoas do PV, se tudo der certo, vão entrar nas eleições agora de 2012 com muitas informações precisas. E isso é preciso ser organizado do ponto de vista administrativo. Passou-se da época daquele político, às vezes um político até bom de voto, mas que dava uma autorização no papel de pão, por exemplo. Agora não é mais assim, agora é tudo muito organizado. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas é dos mais organizados, competente e nos cobra sempre prestação de contas dos partidos, dos candidatos, e isso é muito bom que aconteça. Agora, essa organização naturalmente tem como objetivo preparar o partido para disputar as eleições municipais. O partido já bateu o martelo sobre candidaturas próprias ou estratégia de alianças? O que está sendo pensado? Isso já está definido? Não. O PV completou há pouco tempo 26 anos de existência aqui no Brasil. Nós fomos inaugurados em 1976. A nossa executiva estadual tem mandato até 31 de dezembro de 2012, sob a minha presidência. E nós estamos conversando com todas as lideranças nossas do interior de Minas. A gente dá uma autonomia para as nossas comissões provisórias, mas sempre a gente quer conversar para trocar ideias, trocar informações, até para que eles não errem e até também para que a executiva estadual, para que o presidente não erre. A executiva municipal tem autonomia, cada cidade tem a sua realidade, tem a sua circunstância. Um caso concreto para as pessoas entenderem bem. Belo Horizonte, o PV tende a ter candidato a prefeito, deputado Adélio Malheiros. Aqui pertinho, Contagem, o PV tende a apoiar a candidatura do PT, Partido dos Trabalhadores. Em Betim, o PV tende a apoiar a candidatura do PSDB. Eu acho que aí dá para ter uma noção. Então, realmente não existe estratégia partidária. A estratégia é pontual, vai se trabalhar pontualmente, independentemente da realidade, vai contar a realidade de cada município, independentemente dos partidos. Dos partidos, o PV não tem nenhum tipo de preconceito com nenhum outro partido. Nós convivemos bem com todos os partidos. Ideologia não está em jogo? Não, nós temos nossa ideologia, nós temos nosso programa, que é o desenvolvimento sustentável, a questão da sustentabilidade. Essa é a questão que a gente cobra, mas cobra no programa de governo e não no acordo político. Isso vai ser negociado em programa de governo? O PV vai fazer questão disso? Questão absoluta disso, porque isso tem que ver com a nossa cara, tem que ver com o nosso futuro, tem que ver com a nossa vida. O PV defende o que nós chamamos claramente de desenvolvimento sustentável. O PV não é um partido xiita, não é um partido chato, não é um partido biodesagradável, mas o PV tem um pensamento, que é o pensamento que o Brasil inteiro deve defender, que é o do desenvolvimento sustentável.
Existe, assim, mais foco em cidade polo, em cidades menores? O PV está trabalhando com premissas desse tipo, não? Vivi, poderia ser simpático, dizendo que nós trabalhamos todas as cidades com o mesmo olhar, mas isso ninguém vai acreditar. Nós, é lógico, olhamos com maior atenção, com maior cuidado, com maior zelo, até com maior proximidade as cidades com mais de 50 mil eleitores, que coincidente em Minas, com Belo Horizonte, 51 cidades. Tirante Belo Horizonte, as 50 maiores cidades de Minas, que têm mais de 50 mil eleitores. E o PV está presente em todas elas, inclusive presente também em Belo Horizonte. E queremos disputar a eleição para prefeito. Se não der para prefeito, vice-prefeito. Não deu para vice-prefeito, chapa de vereadores. Nós vamos cobrar, com simpatia, mas com firmeza, a participação efetiva do PV nas eleições. O PV não vai ficar debaixo de braços de lideranças políticas municipais. Hoje são 14 prefeituras, não 14 prefeituras. 246 vereadores, 28 vice-prefeitos. Existe uma meta para se trabalhar com... esse aqui é referência, esses números são referência? São referências. De maneira ousada, eu diria que a gente quer dobrar esses números. Por exemplo, nós queremos eleger 30 prefeitos, 50 vice-prefeitos, 500 vereadores. Não tem assim uma obrigação. Qual é a obrigação que nós vamos exigir dos nossos diretórios municipais? Que disputem as eleições, prefeito, vice-prefeito, vereador, e que não fique escondido, que não fique omisso, que não fique no braço ou debaixo do braço de alguma liderança política. O PV vai mostrar sua cara, mostrar seu pensamento, mostrar sua ideia, a sua tese de desenvolvimento sustentável. Se não fizer isso, aí corre o risco de uma intervenção em 2013, mas eu não quero pensar nisso agora. Em relação enfim, ao PV estar na base do governo Anastasia, isso não vai trazer problema para se fazer alianças ou ter candidatura pontualmente em cada município? Na verdade, Vivi, há uma distinção. Os nossos deputados estaduais, 6, os deputados federais, 2, efetivamente apoiam o governo Anastasia. Mas não há um apoio do Partido Verde ao governo Anastasia, por mais que a gente o respeite. Não há uma ligação direta entre o Partido Verde e o governo do Estado. Há um apoio, sim, dos deputados estaduais, dos deputados federais, mas a posição partidária é independente. E isso, então, significa que não vai contar, então, o fato do PV estar na base, aqui na Assembleia, estar na base do governo Anastasia. O senhor está querendo dizer que isso não conta para as eleições municipais? Ajuda, mas não resolve. Eu contei agora o caso específico de Contagem, onde a nossa tendência forte é de apoiar a candidatura do PT. Há um caso, por exemplo, de uma cidade grande igual a Varginha, há uma tendência muito forte do PV apoiar a candidatura do PT. Então não há essa obrigação, não há essa ligação direta entre o Partido Verde e o partido PSDB. Em Belo Horizonte, a decisão da candidatura própria está mantida? O PV vai sair realmente com candidato próprio? No caso, o nome é Délio Malheiros, não é? Essa é uma questão muito bem colocada. Muito bem colocada. A cidade de Belo Horizonte é tratada por muito carinho por nós. Nós temos hoje 3 vereadores em Belo Horizonte. Queremos passar para 4 vereadores, que simboliza 10% da representatividade na Câmara Municipal. Temos um bom candidato, um forte candidato a prefeito, que é o deputado estadual Délio Malheiros, foi vereador, deputado estadual uma vez, deputado estadual outra vez, com boa votação, e o PV nacional quer a candidatura em Belo Horizonte, o PV estadual, presidido por mim, quer a candidatura em Belo Horizonte, e o PV municipal é presidido pelo deputado estadual Délio Malheiros. Agora, tudo fluindo bem. A candidatura é realmente um projeto para chegar na prefeitura ou é uma estratégia para fortalecer o partido? Não, é para chegar na prefeitura, para ganhar as eleições. Você acha que o PV tem como bater chapa com, enfim, com o atual prefeito, Márcio Lacerda, que tem se mostrado forte, com uma, enfim... Eu poderia fazer algumas comparações aqui, bíblicas ou metafóricas. Na prefeitura. Por exemplo, na questão de Golias e o Davi, na história bíblica mostra isso. O prefeito hoje representa um transatlântico. O PV está numa canoa, mas a nossa canoa está remando e está indo bem. E na nossa canoa cabe muita gente para comandar, não cabe muita gente para ir para o luxo.
Então nós vamos disputar as eleições para valer em Belo Horizonte. Temos um bom candidato, que é o Délio. Estamos conversando com outras agremiações partidárias também aqui. Pois é, PMDB, PDT, como é que estão essas conversas? Não, a conversa mais avançada é com o PDT, com o PTB, com o PPS, com o DEM, que são partidos que teoricamente não vão ter candidato a prefeito em Belo Horizonte. Então, com essas conversas, é a questão mais avançada. Com o DEM evoluiu? Como é que está a conversa? Tudo conversa agora. Essa questão, na verdade, né, a gente lembra muito do ex-governador Hélio Garcia, tem que esperar o Carnaval passar, tem que esperar a Semana Santa, aí as coisas começam a fluir de uma maneira mais positiva em Minas Gerais. Nós não vamos ter uma conversa com o PMDB, porque podemos até conversar, é lógico, mas na nossa suposição, o PMDB deve ter um candidato a prefeito em Belo Horizonte. Muito bem. Queria agradecer ao senhor mais uma vez por vir ao Mundo Político falar do PV, contar para nós as novidades. Bom 2012, o senhor vai ter muito trabalho, né? Muito trabalho, mas muitas alegrias também, tenho certeza absoluta disso. Eu conversei com Ronaldo Vasconcelos, presidente estadual do PV. O nosso assunto aqui é o partido nas eleições desse ano, as estratégias aí para as principais cidades do estado e como que ele está se organizando para disputar não só as prefeituras, mas também vagas para vereadores em todo o estado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.